hoje, se o Senhor assim permitir, o casamento de Ruth com Boaz, versos 9 a 16. 12, perdão, 9 a 12. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Amém. Vamos orar. Nós damos graças a ti, ó Senhor, porque a tua palavra sempre tem sido viva, Senhor Deus, sempre que é aberta e exposta aos nossos corações. Não é uma palavra morta, não é um discurso vazio, mas é a rica e poderosa palavra do Senhor. E nós ansiamos a semana inteira por te ouvir. E nós queremos muito, Senhor Deus, ver o teu evangelho sendo revelado aqui neste casamento. Por isso, Senhor, usa o ministro da palavra, Senhor, para que, como um canal, como um arauto, como alguém que serve verdadeiramente ao Senhor, possa anunciar as gloriosas verdades do teu evangelho esta noite. Que o nosso coração se encha de alegria. Que o nosso espírito esteja quebrantado para te ouvir. Que haja salvação, mudança de vida verdadeira, encorajamento e todos os outros efeitos que o Senhor mesmo, desde a eternidade, separou para que ocorressem esta noite. Prepara os teus filhos, porque o Senhor há de nos falar. Fala-nos, Senhor, pelo teu santo evangelho, para a glória do nome do teu Filho. É assim que nós pedimos. Amém. É interessante que os grandes feitos dos homens, eles não são realizados na surdina. Eles não são feitos escondidos nos quartos, nem onde há pouca luz. Mas os grandes feitos dos homens são realizados em público. Existem cerimônias, ritos, procedimentos, protocolos, para que aquilo que é glorioso, que é digno, que é respeitável, seja feito de uma forma que todos vejam, que a todos seja anunciado. Porque o modo como Deus nos colocou nesse mundo para vivermos não é um modo isolado de vida. Nós não vivemos uns isolados dos outros. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Nós devemos viver em comunhão. E aquilo que acontece na minha vida, em certo sentido, apesar de ser particular, mas em outro sentido, ele precisa ter uma certa publicidade. Porque este modo pactual de vivermos, segundo a palavra do Senhor, faz reverberar situações da minha vida na vida do outro. Decisões que são particulares, que acabam tendo consequências públicas. Por exemplo, quando alguém deseja ser oficial na igreja de Cristo, ele não é ordenado numa cerimônia fechada, ele é ordenado no culto. E por que assim? Todo o processo para que ele chegue até aquele momento é reservado. Isso é verdade.
Ele foi avaliado pelo conselho da igreja reservadamente. Ele foi levado até o presbitério e passou pelo escrutínio do presbitério reservadamente, apesar das reuniões serem públicas, mas geralmente elas se dão somente entre os presbíteros. Ele foi até o seminário e o máximo de publicidade que se deu foi um aviso à igreja. Mas quando ele volta, passa por todo o processo no presbitério, é aprovado, licenciado e vai ser ordenado, o juramento que o novo ministro do Evangelho fará é público. Porque aquele juramento, ele tem um impacto não somente para a vida do sujeito, para a família dele, mas também para toda a igreja e para a sociedade como um todo. O que ele faz na igreja não é um ato isolado, é um ato da própria sociedade. O que ele prega no púlpito tem impacto em toda a cidade. Então, o dia em que ele vai se tornar pastor não é um dia reservado a meia dúzia de pessoas, mas é trazido a público, é registrado em ata, para que não somente aqueles irmãos que estão presentes, mas os que futuramente tiverem algum tipo de dúvidas a respeito da ordenação daquele novo ministro, saibam pelo registro de atas que foi dado publicidade, que aquele ato ele foi trazido à luz. Ora, também não é assim o nosso casamento? Os casamentos não são feitos num quarto fechado somente entre um homem e uma mulher. Isso não é casamento. Isso é um ajuntamento. Existem pessoas que acham que podem simplesmente do nada começar a viver sozinhas, eu digo do ponto de vista isolados dos demais, mas viverem juntas, isoladas da sociedade, sem dar satisfação para a sociedade. Mas isso é um grande erro. O que é trazido à luz é porque é respeitável, é digno, é honrável. O que a gente faz na surdina é porque nós temos vergonha de trazer à luz. Esses relacionamentos que não são trazidos, aí alguém diz, mas o senhor se refere ao casamento da igreja ou ao casamento do Estado? Veja, não existe casamento na igreja. Isso é um conceito católico romano. Casamento ele se dá pela esfera de atuação divina no Estado. Foi confiado ao Estado, não à igreja. E por que assim? Porque se fosse confiado o casamento somente à igreja, aconteceria que os ímpios não poderiam casar. Porque os pastores se negariam a trazer uma bênção para aqueles que estão fora do pacto. Então, esta é uma ordenança da criação, não da graça. Aqueles que se casam podem dar por mútuo consentimento este voto uns aos outros, mesmo não sendo pactuados a Deus. Então, eles têm um casamento. E aquele casamento é validado pelo Senhor. Mas não é validado fechado os dois num quarto, mas quando eles vão a um cartório, onde há um registro, onde é dada publicidade, onde existe um juiz que está ali representando o Estado brasileiro. Mas não somente isso, está representando o próprio Deus. É ali que é celebrado o casamento, não quando um casal se deita na cama. Porque senão quantos casamentos existiam? É ali que se dá o casamento, na publicidade do ato. Agora, existe um outro momento que é a celebração da bênção pactual. E o Estado, mesmo o Estado ímpio como o nosso, ele reconhece o papel da igreja. É por isso que os irmãos já foram muitas vezes em casamentos que são casamentos religiosos, cerimônias religiosas com efeito civil.
O efeito é civil. O Estado está dizendo, igreja, eu confio. Assim como eu sou ministro da espada, vocês são ministros da palavra. Então vá lá em meu nome. E o pastor dá o seu nome no cartório, com os seus documentos no cartório, para que o Estado perceba que o que vai ser feito é público e que há um responsável para aquilo. Então a assinatura, a documentação do casal, das testemunhas, do ministro da palavra, e eles vão para um local público e eles chamam as testemunhas, e ali é pregada a palavra de Deus, e são feitos os votos, votos que são válidos para o Estado e votos que são válidos para a igreja. Diante do Estado eles se casam civilmente, diante da igreja eles recebem as bênçãos do pacto. Então, mesmo que os ímpios possam casar, porque lhes é dado por meio da natureza deste casamento, que está na esfera da criação, não da graça, eles, por outro lado, não podem receber as bênçãos do pastor, porque o pastor só fala em nome de Deus. E para haver bênção divina, tem que haver relação com Deus, com o Criador. Então eles podem se casar no cartório, mas não recebem as bênçãos da igreja. Mas em ambos os casos, tudo é feito à luz do dia. Tudo é feito com publicidade. Tudo é feito de uma maneira ordeira. Mas aqueles que não desejam um verdadeiro casamento, eles dizem, não, isso não tem problema, porque o Estado brasileiro reconhece a união estável. Problema do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não é maior que Deus. Isto é rebeldia do nosso Estado. Querendo dar um jeitinho para que os direitos, do ponto de vista de direitos materiais, sejam preservados, que são lícitos no casamento, se inventou a figura da união estável. Mas não é a mesma coisa, não. Nem para o Estado é a mesma coisa, não. É análogo a, mas não é casamento. É tanto que o nome é diferente. É união estável. Mas não é casamento. O verdadeiro casamento, ele precisa ser feito segundo a vontade de Deus. Como foi o primeiro casamento? Ora, se voltarmos para ele, nós entenderemos os princípios. Quando nós olhamos para uma semente, por exemplo, você tem uma semente de mostarda, que é a mais elementar de todas, porque aponta para o reino de Deus. Na semente, no grão de mostarda, você tem toda a árvore dentro dela. Trazendo aqui para a nossa região. Aqui atrás nós temos uma mangueira que está ficando cada vez mais bonita. E eu vi quando ela foi plantada. Ela era só uma pequena semente, o caroço da manga. Mas naquele caroço de manga já tinha toda essa mangueira. Já tudo estava lá. Então o casamento que nós vemos hoje já estava no Éden. Era uma semente, mas já estava lá. Deus formou um homem, da costela de Adão ele tira uma mulher, ele faz uma mulher, e depois ele traz essa mulher para o seu marido e ele diz, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Para que Deus estava ali presente? Se o casamento podia ter sido feito somente entre eles dois, ele criaria Eva e deixava Eva se virar com Adão. Mas Deus não fez isso. Ele foi lá e produziu e estruturou uma cerimônia, levando até Adão, como um pai entrega a mão da sua filha ao futuro marido dela. Os votos são feitos porque são palavras do próprio Adão. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Ou seja, eu vou tratá-la como se fosse o meu próprio corpo. Porque esta união espiritual é também uma união de corpos. E o Senhor celebra aquele casamento, dizendo: vocês vão deixar uma família, nem existia ainda, a família era a primeira família, mas vocês vão deixar pai e mãe e vão se unir um ao outro. Está celebrado o casamento, no cartório divino, sendo Deus o juiz e o pai da moça e a testemunha. Então ali já havia toda a estrutura ainda embrionária do casamento, que precisa ter publicidade, que precisa seguir o rito. Nós temos visto, irmãos, que é exatamente isso que Boaz tem buscado fazer para poder se unir a Ruth. Em momento nenhum ele passou por cima de alguma etapa. Veja, sabendo do caráter de Ruth, de quem ela era, que era da família dele, que ele era um dos remidores, que ele era um homem poderoso e valente, que ele tinha os meios para redimi-la, ele podia ter pensado: eu sei que tem um outro remidor na fila adiante de mim, mas eu sou amigo do ancião, eu conheço ali o pessoal da porta da cidade, onde tudo é julgado, então eu vou lá conversar com eles e vou dizer: coloca o meu nome na frente, eu vou dar um jeitinho brasileiro para que meu casamento passe adiante. Ele não fez isso. Quando Ruth se deitou aos pés dele na eira, ele ouviu a palavra daquela mulher, ele disse: espera aqui, porque ainda hoje eu vou resolver esse problema. O texto diz que ele se levanta de manhã e vai direto falar com o remidor. Agora, também ele não era tolo, né? Ele tem estratégia. Ele é um homem sábio. E quando ele chega para o remidor, ele não sai dizendo tudo que vem na cabeça dele. Ele diz: existe uma mulher chamada Ruth, ela é moabita. Não. Tem um campo. Tem uma terra para ser comprada, porque existe uma viúva chamada Noemi. Aí o sujeito olha para aquilo e diz assim: vê só, se tem uma viúva, se tem uma terra e ela está precisando de dinheiro, eu vou comprar barato. Pode deixar que eu vou redimir essa mulher. Aí ele disse: é. Aí agora que vem a segunda parte. Mas tem um detalhe: para comprar a parte dela, tem que se casar com Ruth, a moabita. É interessante que essa expressão sempre aparece quando é conveniente. Quando ele percebeu que o homem estava disposto a comprar, ele disse: agora deixa eu complicar um pouquinho a situação dele. Porque o fato de você estar jogando dentro das, expressão consolidada do nosso meio, dentro das 4 linhas, segundo a lei, não quer dizer que você não possa usar de certos artifícios. Mas ele diz: agora tem que se casar com Ruth a moabita, uma estrangeira. Aí aquele homem disse: isso aí vai acabar com minha reputação, vou ter problema na minha família. Quantas coisas ele pode ter pensado? Ele achou por bem dizer: não, então você vai lá e redime ela. Ele cumpriu a lei. Quando Ruth se deitou na eira, na noite anterior a esta cena que eu acabei de descrever, Noemi havia dito: vai, lava-te, coloca uma roupa apresentável para esse homem e se deita lá e deixa que ele vai te conduzir. Ele podia ter acordado meia-noite, depois de uma festa, e ter pensado: aqui, casamento certo. Então qual é o problema de me deitar com ela agora ou depois? Mas ele não faz isso. Ele respeita essa mulher. Não é minha esposa ainda. Quando é que ele vai se deitar com ela? Veja, capítulo 4,
verso 13. Do 9 ao 12 nós temos o casamento. No verso 13, em seguida, assim tomou Boaz a Rute e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Para quem defende, quem já está próximo do casamento, pode se deitar com a esposa, vai ter que resolver esse problema aqui com o livro de Rute. Em momento nenhum, ele passou por cima das etapas que eram necessárias. Qual era a próxima etapa? Ele já se colocou como redentor, ele esperou essa mulher até o tempo devido, ele podia simplesmente dizer, agora eu vou me casar. Vou fazer uma festa intimista, não vou chamar ninguém, não quero saber de Estado, não quero saber de nada, só eu e ela. É o que interessa. Porque o que interessa é o nosso amor, é a nossa vida, e isso não tem nada a ver com ninguém. E ele faz exatamente o contrário disso. Verso 9 diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi. Os mesmos anciãos que ficavam ali na porta da cidade, que ouviram todo o processo, um longo processo, diante do outro remidor, que viram a negativa daquele outro homem, agora estão ouvindo o que o próprio Boaz tem a dizer. Ele diz, vocês são minhas testemunhas. Quem? Os anciãos e o povo. Os anciãos representando aqui o poder do Estado. Talvez alguns deles tivessem algum cargo até na própria igreja. Mas o povo estava presente. Quando nós vamos no casamento, a cena é muito parecida com essa. Não é na porta da cidade, mas é num lugar público. E ainda que não haja um juiz presente, como eu falei, num casamento religioso com efeito civil, o juízo se faz presente por meio da representação do ministro da Palavra dos Sacramentos. Então, a autoridade da igreja, há uma autoridade do Estado e existem as testemunhas do povo. É claro que não é exatamente como um cartório da nossa época, o que nós estamos vendo aqui. Tinha menos burocracia, inclusive. Você não tinha, era muito difícil a ideia de registrar. Não existia isso, mas toda a publicidade e o registro se dá pelo seguinte: toda a cidade viu. Era um lugar onde as pessoas passavam, indo e vindo, e viram aquela reunião. E as que estavam presentes ali foram convocadas para serem testemunhas. Porque é assim que se faz as coisas lícitas. Você não tem medo da luz quando você está fazendo o que é certo. Você só se esconde quando você está fazendo o que é errado. Enquanto Adão esteve nos caminhos do Senhor, ele se encontrava com o Senhor na viração do dia. Mas no dia que ele pecou, ele se escondeu atrás de arbustos juntamente com Eva. É o que a gente faz até hoje. Quem não quer trazer o seu relacionamento para a luz do dia é porque está fazendo alguma coisa errada. Vocês vão ser minhas testemunhas, que tomei tudo quanto Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute e a Moabita. Perceba, exatamente o que ele tinha dito ao Redentor. Não é só comprar uma terra, é comprar a terra e se casar com a moça. Mas quem é a moça? Aí aparece novamente a expressão, a Moabita, a estrangeira, a que está fora dos nossos termos, que é de fora da aliança. E é exatamente por isso que o narrador ele é cuidadoso em demonstrar nos versos anteriores que ela era filha de Abraão. O texto diz, a partir do verso 1 do capítulo 4, e Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe, ó fulano, vem cá, senta-te aqui.
E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. Se não houveres de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu redimirei. E disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás a mão de Rute, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume quanto à remissão em permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: torna-te para ti, e descalçou o sapato. Essa é a mulher que você vai ter. É a moabita que deixou tudo lá e voltou para essa terra. Veio segundo as ordens de Noemi, deixando a sua terra, a sua parentela e os seus deuses. Quem é essa mulher? Filha de Abraão. Então, quando ele disse: eu vou casar com Rute a moabita, antes foi preparado todo o cenário para o leitor não confundir as coisas. Porque é proibido se casar com moabita. Mas essa mulher claramente não é mais uma moabita. Ela é uma filha de Abraão. Ela deixou tudo porque ela crê no Senhor. Então, voltando para o verso 10, de que também tomo por mulher a Rute, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Você percebe que aqui há mais uma vez um contraponto? No verso 6 diz: então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Então, este homem que ficou conhecido como fulano, ou seja, um homem desmoralizado em Israel, porque não cumpriu a lei do levirato, é um fulano qualquer, ele não quis se casar com ela para não ter prejuízo para a sua herança, porque ele só pensava em si. Não se casem, não busquem namoro, relacionamento com pessoas que são egocêntricas, que são mundanas, que são materialistas, que estão o tempo todo só imaginando o que vai ser vantagem para mim nessa relação, o que é que eu vou ganhar com isso nessa relação. É o contrário. Aqui ele diz: eu vou perder, mas ao mesmo tempo eu vou ganhar. Eu vou investir meu recurso, mas o meu recurso nessa terra é para fins eternos. Porque veja só, enquanto um pensava na sua herança, o outro dizia: eu preciso me casar para suscitar o nome do falecido. Um homem que se casa para abençoar um morto. Não é doutrina espírita, não. É doutrina cristã. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando decidiu se casar com a igreja, sabe o que ele fez? Ele levantou o nome do morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o casamento que Cristo manteve com sua esposa foi por meio do pagamento do preço. E quando ele pagou a nossa dívida, nós saímos da morte para a vida. O nosso nome ressuscitou. O que Boaz está fazendo aqui, irmãos, é apontando para Cristo, para o grande Boaz. Mas homens ímpios, homens mundanos, homens materialistas, eles dizem: eu não vou casar porque isso aí só dá prejuízo. Ter filho dá prejuízo, se casar dá prejuízo, tem que sustentar uma mulher dá prejuízo. E se eu entrar num casamento é o seguinte: eu pago metade das contas, ela paga a outra metade. É assim que as pessoas pensam. Ele diz: não tem problema.
eu vou me casar com a moabita para suscitar o nome do falecido para a sua herança. Para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje. Ora, cada palavra que o narrador coloca no texto, nós sabemos que foi escolhida a dedo. E ele repete testemunhas e fala hoje. Vocês se lembram que Noemi, quando estava dando as instruções para ela ir, para Ruth ir até a eira, ela instruiu e disse, fica tranquila, ele vai dizer o que fazer. Quando ela volta para casa, ainda não casada, mas com a promessa do casamento, Noemi sabiamente diz assim, minha filha, senta aqui, espera, confia nesse homem, porque ainda hoje ele resolverá este negócio. Ainda hoje. Ele tem pressa em se casar. Não te apresse, não fique ansiosa. Nós estamos há 2000 anos esperando o Cordeiro. Esperando a vinda de Cristo. E alguém pode dizer, está demorado. O nosso noivo não veio nos buscar ainda. Mas a palavra que a igreja deve ter é a mesma que Ruth recebeu de Noemi. Minha filha, senta, descansa, porque hoje, ou seja, em pouco tempo, o teu noivo vai chegar. Ele não descansará enquanto não resolver este negócio. O negócio de Cristo, a missão de Cristo é se casar com sua igreja. As bodas do Cordeiro estão às portas, irmãos. Nós vamos participar delas. Aquela grande ceia, o grande banquete lá de Apocalipse 19 será realizado e nós estaremos lá. Porque ainda hoje, não necessariamente em 24 horas, mas em pouco tempo, no tempo de Deus, ele voltará. Porque ele não descansa enquanto não resolver este negócio. No verso 11 ele diz, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Evidentemente, essa grande oração, essa longa oração, que está sendo atribuída aqui às testemunhas ao povo, não foi feita pelo povo como um todo. O pessoal tinha que ter ensaiado para dizer exatamente a mesma coisa. Então não faz sentido. Mas os irmãos lembram que ali presentes estavam os anciãos. E que muito provavelmente um deles se levanta e começa a orar e o povo responde com amém. Porque a oração da igreja é assim. Não é aquela confusão que muitos de vocês já viram em determinadas igrejas, que quando diz assim, a igreja vai orar, todo mundo ora ao mesmo tempo. Oração unânime é oração com o mesmo objetivo. Oração da igreja não é todo mundo falando ao mesmo tempo. O nome disso é confusão. É bagunça. A oração da igreja é um ora e os outros dizem amém. Todos nós somos testemunhas. Não é assim no rito do casamento? O pastor está falando, os votos são feitos e ele chama as testemunhas. As testemunhas são as que assinam. Mas a pergunta é, e quem está ali não é testemunha também? Você que é convidado a um casamento e está na celebração e você não é testemunha, veja, nós não estamos falando aqui de padrinho e madrinha, isso é coisa de católico romano.
Casamento de crente não tem isso. Tem testemunha. As testemunhas, elas estão ali, mas só algumas assinam o papel. Porque não precisa ser todo mundo. Aqueles ali estão representando os demais. Assim como o ancião estava representando todos na oração. E a igreja diz, amém. Mas o que é desejado? São 3 bênçãos desejadas. Quando as coisas são feitas às claras, quando a lei de Deus é respeitada, quando todo o devido processo é realizado, o que é que acontece no final? A bênção de Deus. E são 3 bênçãos. Eu vou primeiro falar da bênção que foi dada ou foi proferida em favor de Boaz, do homem. É dito assim, verso 11, final do verso. E porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Irmãos, percebam que ele está recebendo uma grande bênção porque ele fez um grande voto. Grandes responsabilidades precisam ser assumidas no reino de Deus para que hajam grandes bênçãos. Os que não vêm até a frente diante do Senhor, não declaram a sua fé, o seu compromisso, a sua gratidão, não são dignos das grandes bênçãos pactuais. É bom frequentar a igreja, é necessário, é justo, é muito útil ouvir a pregação. Mas é necessário que isto lhe leve a um compromisso. Porque Deus não tem concubina. Porque Deus não tem amante. Porque Deus não resolveu morar junto de ninguém. Ele disse, eu vou me casar com vocês. Então quem nega o batismo, quem nega a pública profissão de fé, quem nega o fato de termos que estar reunidos e arrolados a uma igreja, está negando este princípio. Você precisa estar casado com Cristo. Você precisa ter publicidade na tua relação com Ele. Declarar com tua boca, não somente no teu coração. Mas aquilo que passa no teu coração tem que ser declarado com a boca publicamente. E ali se unir. Este homem se uniu com a sua esposa. Lembre, ele tinha os meios para isso. Quando diz assim, age valorosamente, age com valor, com virtude. Lembra-se que ela é a mulher virtuosa, mas ele também é um homem virtuoso. A partir de agora age com virtude. Ele só pôde, se chegar ao casamento, pagar o preço, porque ele tinha os meios para isso. Homens que não têm os meios para se casar não podem assumir responsabilidades, consequentemente não têm as bênçãos do casamento. A igreja, ela não deve mover uma palha para ajudar um jovem que deseja se casar sem ter os meios. No sentido de dizer, não se preocupe, a gente vai dar casa, comida e roupa lavada para vocês. Não, senhor. Quer casar? Assim como quem quer comer, trabalhe, porque segundo a teologia de Paulo é aquele que não trabalha também não coma. Aquele que não trabalha também não case. Ora, se não pode comer, pode casar? Se o que não trabalha, segundo o apóstolo Paulo, não pode comer, poderia então casar? Quantos irresponsáveis, irmãos, se casam se confiando no dinheiro do pai, no dinheiro da mãe, na provisão de outra pessoa. Ah, porque nós queremos nos casar, queremos ter essa bênção do pacto, queremos ter... Não existe bênção fazendo coisa errada. Você precisa não só buscar o casamento, mas o caminho correto para ele. Senão não tem bênção. Porque ele vai receber essa bênção? Age valorosamente. Vê o teu nome afamado. Sabe por quê? Porque o fulano
teve o seu nome desprezado. Lembram-se do fulano? Ó, fulano, que não quis assumir responsabilidade, que não quis se casar com a moça, só queria comprar a terra num preço bom, materialista. Aí agora não, age valorosamente, porque Deus vai fazer o teu nome grande. Porque quando nós fazemos o que é certo, quando nós agimos corretamente, quando andamos nos caminhos do Senhor, não tenha dúvida, Deus fará o nosso nome grande. Qual foi a grandeza do nome de Boaz? Primeiro está escrito na Bíblia, o outro é um fulano, ele é Boaz. O nome de Boaz é um dos nomes das colunas que sustentavam o templo. Eram 2 colunas, um dos nomes era Boaz. E você está achando pouco? Ele vai ser bisavô de Davi. E vai ser da descendência da linhagem do próprio Cristo. Essa é a bênção. Assume responsabilidade, homem. Busca teus meios e Deus vai fazer o teu nome grande. O contrário disso é, age como um moleque e seja um fulano. Não assuma responsabilidade e seja qualquer um aí. Porque Deus não fará o nome grande de quem não assume grandes responsabilidades. Essa é a bênção para o homem. E não é soberba um nome grande de um homem, não. É uma bênção divina. Mas ele não promete isso para as mulheres. Percebe? Cada um tem a sua função. Cada um também tem a sua bênção. Para a mulher, o que é que ele diz? Verso 11. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia. Ora, por que não como Sara e como Rebeca? Sara não era esposa de Abraão? Mas quantos filhos Sara teve? Só teve um. E Rebeca não teve 2, mas só tinha um que estava na aliança. O outro foi rejeitado. Então não vamos fazer como ela. Nós não vamos pedir. Se é para pedir, a gente pede muito. E por que pedir a respeito do número de filhos? Porque quando ele cita o nome Raquel e Lia, irmãos, eles estão dizendo que são as 2 mulheres que dão origem às 12 tribos de Israel. Tiveram muitos filhos. Deus abençoou muito essas mulheres. Mas vocês se lembram da história anterior da própria Ruth? Ruth não é o primeiro casamento dela, é o segundo. Percebe? E Boaz só está tendo que casar com ela porque ela, no primeiro casamento, não teve filhos. Então, muito provavelmente, o que dizem os estudiosos é que ela era estéril. O tempo demarcado, provavelmente, para o primeiro casamento foi de 10 anos. Em 10 anos, Ruth não teve um filho. E a oração do povo é que tu sejas como Raquel e como Lia. Então, irmãos, muito provavelmente, ela era estéril até agora. Agora, para você ver que o poder da oração transforma coisas que são impossíveis para os homens. Aqui ela é estéril. Verso 13, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher e ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Não foi Boaz que deu um filho a Ruth. Não foi o casamento que deu um filho a Ruth. Foi Deus que fez os 2 se casarem e ele fez ela conceber. Vocês percebem que o peso está sendo dado aqui ao poder divino? Então isso reforça a tese de que ela de fato era uma mulher estéril. Quem reverte a esterilidade
É Deus. É Deus que faz a mulher conceber e é Ele que também fecha a madre. É o Senhor que faz essas coisas. Então faz desta mulher, como Raquel e como Lia, que ela tem muitos filhos. Mas depois, no verso 12, eles trazem uma segunda bênção para a mulher. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der dessa moça. Pérez é um dos filhos de Judá. Está lá em Gênesis capítulo 38. E é um filho de uma confusão assim, sem fim. É um capítulo que você vai lendo Gênesis, na história de José, aí entra o capítulo 38 e você fica assim, o que é que isso tem a ver? Mas tem tudo a ver. Judá se aparta dos seus irmãos e ele começa a ter uma vida longe dos caminhos do Senhor. E ele se casa, inclusive, com mulheres ímpias. E tem filhos. Um dos filhos morre e a lei do levirato obrigava ele a dar o filho para aquela mulher se casar. E na confusão perde filho, ganha filho. Um deles teme cumprir a lei do levirato e morrer também. Então toda vez que ele se deitava com aquela mulher, para não cumprir a lei do levirato, ele deixava o sêmen cair no chão. E como é que vai suscitar a descendência? A descendência de Judá. Até que essa mulher chamada Tamar, percebendo a malícia do seu sogro, que não queria permitir o cumprimento da lei do levirato, ele chega a dizer o seguinte: vai para casa, e quando meu filho lá adiante crescer, ele vai se casar com você. Passou muito tempo e nada de casamento. Aí ela diz assim: eu vou dar meu jeito. A Bíblia diz assim, que ela desfaz-se das suas roupas da viuvez e se veste como uma prostituta. Ela era estrangeira, Ruth era estrangeira. Ela era viúva, Ruth era viúva. Ela queria se casar, Ruth também queria. Mas qual a distinção entre as duas? Ela usa de malícia e de pecado para cumprir a vontade de Deus. Ruth não. Ruth permanece na pureza. Ela se veste prostituta. Ela fica sabendo que Judá ia passar por lá, que Judá estava desviado dos caminhos do Senhor e se oferece para ele. Ele não percebe quem é, ela está de uma forma que ele não conseguiu reconhecer. Eles se deitam e depois de um tempo chega a notícia. Tamar, a esposa do teu filho falecido, que deveria estar esperando o próximo filho teu para cumprir a lei do levirato, estava grávida. Sabe o que é que ele diz? Tragam ela para apedrejá-la, porque é o que a lei manda. Trouxeram ela. Só que durante o tempo que ele esteve com ela, na sua prostituição, ela pediu presentes a ele. Quando Judá diz: o que foi que você fez? Ela diz: antes de eu dizer, você reconhece isso aqui? De quem é esse cajado? De quem é esse utensílio? De quem é esse utensílio? Aí ele diz: são meus. Judá, que estava desviado dos caminhos do Senhor, diz ali: tu és mais justa do que eu. Então, essa história que praticamente corta a história de José, ela não está ali por nada. Ela tem uma função na narrativa. E a função ali é dizer que o que vai acontecer em seguida, quando Judá, diante de José, com medo dele, com medo de perder Benjamim e o seu pai, porque é pedido por José deixar Benjamim, o filho mais novo, temendo perder Benjamim e o pai morrer de desgosto, ele diz: eu vou ficar no lugar do meu irmão. Então, por que estava ali, no capítulo 38, a história de Tamar? Para dizer que Deus usou aquela cena
para converter aquele homem e ele se arrepender dos seus pecados. Judá agora não pensa mais em si. Ele não tem medo mais de morrer. Ele entrega a sua vida para resgatar o seu irmão mais novo. Só que lá, e aí preciso que você abra comigo, Gênesis 38, o finalzinho do texto nos dá algumas informações extremamente importantes. Veja. Verso 23. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido sobre ti a ruptura? E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Pérez e Zerá. Pérez, que é filho de Judá, foi o que brigou ali no ventre materno para sair. Sempre essa luta, né? Essa confusão ali no ventre materno para ver quem sai primeiro. Pérez venceu. O nome dele tem o sentido de o que abre a brecha. O que força a brecha. Volta lá para Ruth capítulo 4. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Judá, Pérez, dele vem Boaz, de Boaz vem Obed, de Obed Davi, de Davi, Cristo. Então não é só que tua casa tenha muitos filhos, é que da tua casa vem um Messias. Não é só que nós devemos ter filhos, irmãos, é que eles precisam servir ao Cordeiro. É porque eles são do Cordeiro, eles são de Cristo. Toda essa história é para que houvesse a geração do Messias. Verso 18 do capítulo 4. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Hezron, Hezron gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nazon, e Nazon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Quando você vai para o Evangelho e diz: e de Davi veio o Messias. Não é um casamento, simplesmente. É o anúncio do Evangelho de Cristo. Como é que um negócio como esse vai ser feito às escondidas? Ah, mas o meu casamento, minha relação não tem nada a ver com esse relacionamento de Boaz e Ruth. Ah, é? Abra comigo, por favor, Efésios capítulo 5. Paulo vem falando: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, verso 22.
Depois fala dos maridos, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. E todo mundo achando que Paulo está falando, não, isso é questão de casamento, orientações práticas para um casal feliz. Ah, é? Tá certo. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Casamento? Digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O casamento, ele é um pano de fundo para o casamento. Cristo e a igreja. Então não pode ser feito de qualquer forma. Os nossos casamentos, eles precisam ter a publicidade devida, a cerimônia adequada. E não é coisa menor ter uma grande festa. Porque se é análogo ao casamento de Cristo, o que ele vai fazer quando nós chegarmos ao céu? Nas bodas do Cordeiro é uma festa gigantesca. Então quem puder esteja disposto, é só convidar. Estamos lá para sermos testemunhas. Mas em suma, irmãos, com isto aqui, Deus tomou uma moabita e trouxe para a aliança. Deus tomou um homem já velho e uniu a ela. E por meio desta união veio a igreja. Paulo fala, eu não vou ler mais por conta do avançado do tempo. Paulo fala na carta aos Efésios, na mesma carta que eu acabei de ler. Já não há mais judeu, nem gentio, nem grego, nem bárbaro, mas todos são um. Deus formou de dois um único homem e chamou isto a igreja. Nós não somos moabitas, nós somos brasileiros. Mas estávamos fora do pacto. E por conta deste casamento glorioso, nós fomos incluídos na família de Deus. Que grande bênção! Que grande alegria! Você tomaria uma notícia dessa e ficaria com ela em segredo? Não. Nós dizemos isso aos quatro cantos do mundo. Nós éramos como estrangeiros, peregrinos, pobres, miseráveis. O Senhor nos viu andando pelos seus campos, nos atraiu para Ele, pagou o preço, colocou um véu de noiva, nos deu tudo o que Ele tinha para que nós pudéssemos estar aqui, glorificando o nome do Cordeiro em público. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos.